Fala pessoal, tudo chique bacana? Bom, um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando uma série de fotografias em 360 graus aqui do pátio ferroviário, né, de 1939, que mostra bastante coisa interessante da cidade. Depois eu vou até deixar o card aí para vocês verem. Depois eu fiz um outro vídeo mostrando uma outra fotografia tirada na década de 1960, que seria ali da região onde é o edifício Brasil-Portugal, sentido centro da cidade. E hoje temos essa foto aqui da década de 70, né, tirada da região da Bela Vista, que mostra aí uma parte baixa da Bela Vista e a parte da região do centro da cidade, né? Então aparece muita coisa bacana. Bom, então o que dá pra ver aqui nessa foto, né? Nessa foto dá pra mostrar que na época ainda não existia aquele retorno, quando a gente sai hoje da Nuno de Assis para acessar o viaduto João Simonetti ali, onde é a Praça da Bíblia. Era uma região ainda estava passando por transformações, né? Aqui onde hoje é aquela bica do DAI. Aqui onde é esse casarão atualmente é um posto de gasolina. Essa foto aqui foi feita pelo fotógrafo Aldir Pereira Guedes, né? Ele ficou bem conhecido em Bauru por fazer fotografia aérea, né? Ele teve um acervo muito interessante aí de fotos feitas da cidade. Eu não me lembro se nessa época a atual Nuno de Assis ainda era conhecida por Avenida Brasil, mas é bem provável, né? Aqui também temos aquela outra rotatória para quem desce da rua Olavo Bilac, pega o viaduto JK para ir para o centro, né? O pátio da Noroeste. Aqui já aparece a linha nova de Bauru a Garça, que veio para substituir aquele trecho de Piratininga. Então esse já dá para ter uma ideia de quando a foto foi batida, né? Esse trecho começou a entrar em operação em 1976. Aqui atualmente também fica uma parte aqui do Museu Ferroviário, a Rua Nobile de Piero, e aqui na sequência já vem a Rua Gerson França. Mais ou menos aqui nessa altura aqui seria o Hospital de Base. Correio, prédio do Correio, Câmara Municipal e a Delegacia aqui na Praça Dom Pedro. Aqui atualmente é a Igreja Universal. Nas Arias Leite, aqui o edifício Orsolino. Muito tempo funcionou a drogaria Catedral, a Tropical Tecidos, hoje é a Drogaria Catedral. É o prédio do INSS. Esse aqui também muito tempo foi o Ministério do Trabalho. Muita gente tirou carteira de trabalho aí, eu mesmo tirei a minha há uns 20 anos aí, talvez um pouquinho mais ainda. Hoje esse prédio foi demolido, ele ficou muito tempo fechado, né? Foi invadido e aí optaram por demolir. Aqui algumas casas dos engenheiros da Noroeste. Aqui essa casa aqui foi junta militar também, entre 2000 e 2004, quando me fiz o alistamento, a junta era aqui. Para se apresentar foi no outro casarão já lá na Rua Monsenhor Claro. Aqui também foi o Museu Histórico na década de 90. Aqui também são umas outras casas da colônia, né? Atualmente todas essas casas são tombadas pelo Estado, pelo Condefat, né? O processo aberto no início dos anos 90 e foi concluído em 2016. Então tudo relativo à ferrovia, como essas casas, a casa do diretor, os prédios aqui do Museu Ferroviário, estação ferroviária, oficina, né? Prédio da Sorocabana, da Companhia Paulista, tudo foi tombado. Esses barracões aqui, se eu não me engano, esses 3 blocos foram demolidos agora recentemente, né, no início de 2024. Esses aqui já tinham sido demolidos, né? Aqui hoje é aquela agência da Caixa. Aqui também foi uns barracões que foi estacionamento, depois foi demolido. Aí fizeram um prédio novo, foi igreja evangélica, agora uma parte do prédio está alugado para a Secretaria do Bem-Estar Social, a SEBS. Aqui também, né, foi esse barracão que foi estacionamento. Esses barracões eram todos uns barracões de tijolinho à mostra, muito bacana. Esse já foi aqui, dessa área toda, hoje é um estacionamento. Aqui também foi um supermercado Arca, eu lembro dele no começo dos anos 90. Aqui é a colônia, uma parte aqui da colônia da Companhia Paulista, né?
das 4 casas de madeira e as outras casas geminadas também são tombadas pelo município e pelo estado. O viaduto João Simonetti. Aqui as outras casas da colônia da Companhia Paulista. A estação da Companhia Paulista, nesse prédio foi construído em 1910, mas ele sofreu ampliações. Atualmente, tomara que já saia logo a reforma para terminar a reforma desse prédio aqui, ser o Museu Histórico Municipal, vai ficar um museu muito bacana, que era o prédio do CTC, construído aí entre os anos 50 e 60, né, que funcionava o Centro de Controle Centralizado, um sistema de sinalização do trecho Bauru e Tirapina. Aqui também era a casa ligada à Companhia Paulista, hoje é a sede do Museu Histórico. Aqui funciona o prédio administrativo do Museu Histórico. Aqui era um terminal da Atlantic, né, atualmente também já teve outra construção no lugar. Aqui atualmente é a Bauru Painéis. Essa área aqui já foi do Corpo de Bombeiros, hoje é a base centro da Polícia Militar, que ela saiu lá da Praça Machado de Mello. Aqui tem uns estacionamentos que até hoje também existem, né? É funcional. Aqui também é um estacionamento. Aqui era onde foi o antigo Veredas, né? O pessoal gostava aí de ir para uns bailão aí. Aqui atualmente é o Confiança da 13 de Maio. Era um prédio, eu já ouvi falar que ele era do Matarazzo, eu nunca tive confirmação disso. Não sei se era fábrica ou se era escritório administrativo da Matarazzo, né? Nunca vi uma foto tirada assim aqui na rua que apareça o prédio, né? Já vi algumas fotos de acidente de trânsito, mas nesse cruzamento, mas ela pega esse barracão e essa casa, que ainda existe. Por incrível que pareça, essa casinha ainda existe. Aqui seria o Bradesco, a agência do Bradesco hoje. Edifício Carmen. Aqui era um posto de gasolina, né? Os carros entravam por aqui assim, tinha uma estrutura do posto atrás da árvore. Hoje também foi demolido, foi construído um novo prédio recentemente. Hotel Cidade de Bauru. Hotel Alvorada. Aqui atrás aparece o antigo prédio se não me engano era o Cine São Paulo, que atualmente é o Magazine Luiza, né? Foi a antiga loja do Jumbo Eletro. Vamos ver o que dá pra ver mais aqui. Edifício Caravelas. Acho que aqui deve ser o fundo do edifício Concórdia, ou o edifício Sampieri, né? Edifício Comercial. Edifício Drogazil. Não, esse aqui não é o Drogazil, não. Esse aqui é outro prédio. Esse aqui é aquele que dá de fundo pra Tanger hoje. Palacete Pagani. Aqui seria o palacete da loja Síria, da Casa Síria. O edifício Pagani. Aqui sim seria o edifício Drogazil, né? Por muito tempo ali do lado da loja americana funcionou a farmácia Drogazil, no térreo, né? Igreja Santa Terezinha. Aqui embaixo tem a Salmen, onde hoje a Jalovia, a Ford Salmen, a revenda de carro era aqui e a oficina deles era aqui, ó, onde hoje, lá na Genormeira, onde foi construído aquele centro de diagnóstico da Unimed. Aqui é o Senai, né, o antigo auditório que o pessoal chamava de pavilhão. A ala aqui, que embaixo era a tornearia, em cima a elétrica. Aqui era a mecânica automotiva. Pelo menos na época que eu estudei lá, há 20 anos, né? Aqui hoje é a ETEC Rodrigues de Abreu, né? A antiga escola Rodrigues de Abreu. Aqui foi construído o prédio da FATEC. Aqui seria o Palácio das Cerejeiras, sede do Executivo. Hospital Beneficência Portuguesa, né, a parte antiga aqui do hospital. Aqui aparentemente está em construção ainda aquela outra parte onde ficam os quartos, né, do hospital, aquela parte mais alta. Já fica de fundo ali para a rua Manuel Bento Cruz. A igreja presbiteriana independente, primeira igreja presbiteriana independente. Aqui está um outro prédio em construção que fica na 13 de maio. Edifício Pioneiro.
edifício Caetano Sampieri, ali na quadra 7 da Rodrigues Alves. Aqui é o atual Hotel Marta, mas também foi a agência dos Correios. Aqui o edifício São Lucas. Aqui antigamente tinha uma casa que tinha um sobradinho. Se eu não me engano, ali tinha aulas ligado à arte, ligado à encenação, né, voltado ao teatro, nesse sentido. Aqui também ajuda a ter uma noção da data, porque esse aqui é o prédio Salim Haddad. Ele também está em construção, dá para ver aqui. E a placa dele lá na frente está constando maio de 1976. Então essa foto aí pode ser entre o final de 75 e o começo de 76. O que é mais interessante aparece aqui. O prédio do Banco do Brasil. Esse aqui era o antigo Cine Bauru, que ele saiu da 1º de agosto e foi lá para a esquina da 13 de maio com a Cussi Júnior, que também já foi demolido. Praça Rui Barbosa, né, com a Catedral do Divino Espírito Santo. Esse prédio aqui também foi Correio na década de 20. Edifício Terra Branca, tido como o segundo edifício de Bauru. Edifício Cristina, onde muito tempo funcionou também o Hotel Colonial. Aqui é o fundo do Automóvel Clube. Aqui era um casarão que depois foi construído um outro prédio que funcionou uma agência do Bradesco, mas que atualmente está fechado. Aqui atualmente é a agência da Caixa Econômica Federal. Toda essa parte aqui já foi demolido, né? Hoje é um estacionamento. Aqui na esquina por muito tempo funcionou a Gaiola de Ouro. Aqui era o Cine Vila Rica, né? Do lado aqui ficava a pizzaria. Depois a pizzaria mudou para um prédio feito aqui, onde ela fechou. É um prédio de 3 andares aqui hoje. E a pizzaria Vila Rica funcionou aqui. A igreja presbiteriana na Rua Antônio Alves. Esse casarão aqui é a Casa Ponce, atualmente a Pinacoteca, né? Mas por uma época aqui também acho que foi o Ministério do Trabalho, alguma coisa do tipo. Esse outro sobrado atualmente é um estacionamento, ele foi demolido nos anos 80, mas ele funcionou também numa época, a sede da prefeitura foi nesse prédio, né? A primeira sede da Câmara chegou a ser em frente à praça, aqui, onde hoje é a agência do Banco do Brasil, ao lado do Automóvel Clube. O edifício Bauru, primeiro edifício da cidade, né? Foi inaugurado aí no final dos anos 50, acho que a partir de 1956. Eu cheguei já a ver anúncio em jornal da época anunciando o empreendimento, mas eu não consigo me lembrar a data exata. A Avenida Nações Unidas com o viaduto da Duque de Caxias. Essa área aqui depois seria onde foi feito o Vitória Régia. Aqui também está em construção aquele prédio hoje da Vivo, né? Foi Telefônica, foi Telesp, lá na esquina da Araújo Leite com a Duque. O BTC, Bauru Tênis Clube, atualmente uma igreja evangélica. Colégio São José, aqui esse prédio mais antigo de 1913 foi o primeiro grupo do estado, né, que virou o grupo Rodrigues de Abreu. Depois ele mudou, aí virou a sede da Fafil. Depois veio a Fafil, se mudou posteriormente lá, onde é a Unisagrado, né, foi a USC, agora hoje é a Unisagrado. Aqui na região dos Altos ainda era uma região que estava uns espaços bem vazios aqui hoje, né? Aquele prédio que fica ali na Praça Portugal, para quem sobe a Rua Rio Branco ali, fica na direita, onde seria a Praça Portugal hoje, que a qualidade aqui da foto tá ruim, não dá para ver os outros detalhes aqui dessa região, né? Aqui era o campo do BAC, né? Aqui embaixo a prefeitura, aqui em cima era o campo do BAC, né? Onde hoje é o Taust. Para quem não sabe, aqui não é de Bauru, aqui era o campo que o Pelé jogava quando ele foi contratado pelo Santos.
No geral, uma foto bem interessante, né? Dá pra tirar muita informação bacana aí. Bom, nessa parte aqui da Bela Vista, não sei nem se é realmente Bela Vista que vem escrito no cadastro da prefeitura, mas todo mundo conhece essa região como Bela Vista, né? Atravessou o Rio Bauru para cá, já acaba virando Bela Vista. As vilas grandes, mais antigas, engolem as vilas menores e mais novas. É o que acontece aqui em Bauru. Então daqui da Praça da Bíblia, tem essa rua subindo, que eu sempre faço uma confusão se é a Alto Purus ou a Alto Acre, que tem a Alto Purus, Alto Acre e Alto Juruá. Alto Juruá eu sei que fica entre a Alto Purus e a Alto Acre. Só não sei qual. Vou morrer e nunca vou conseguir memorizar o nome dessa rua aqui. Essa aqui é a Silva Jardim, que ela desce aqui e já entra direto para quem vem pro centro. Aqui é uma pracinha, atualmente. Aqui é a Rua Carlos Marques, que sobe. Olhando uma vez pelo Street View, algumas casas aqui da região ainda existem, né? Essa aqui infelizmente foi demolida. Essas duas aqui, se eu não me engano, ainda existem, né? O pessoal vai reformando, é normal, vai reformando, vai dando outro uso. Às vezes o imóvel era moradia, acaba virando comércio, ou vice-versa, né? Às vezes a casa muito antiga ou casa de madeira dá lugar para uma casa de alvenaria. Que aqui também nessa região hoje é o Colégio Dom Bosco, na região da Bela Vista. Essa alta quadra aqui também teve uma transformação muito interessante, né? Aqui é a Congregação Cristã do Brasil, e atualmente a igreja ela foi reformada e ela ficou toda essa área aqui, ó, daqui para cá. O quarteirão todo é a igreja da congregação, né? Só ficou essas casas aqui, ficou com a frente voltada para a rua de cima. Aqui assim, aqui tudo hoje é congregação, um prédio que dá para ver de longe, né? Daqui da plataforma da estação onde eu trabalho, eu consigo ter a visão da igreja dessa área aqui, né? Mais um pouquinho também pela foto aqui não aparece, aqui nessa área do museu não aparece a sala onde eu estou filmando esse vídeo, né? Ela fica um pouquinho, ela ficaria daqui para baixo. Aqui também atualmente, aqui hoje é com o Museu Ferroviário. Aqui é o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Escritório Regional de Bauru. E esse outro prédio aqui, essa parte aqui hoje é o Clube dos Engenheiros da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Aqui também é o antigo Hotel Doca, hoje é o hotel, acho que é o Hotel Cadore. Isso não mudou o nome, recentemente foi reformado. Tem um salão de cabeleireiro aqui no térreo. Aqui a Silk Art, mais uma parte aqui também, dessa parte aqui do prédio já é toda utilizada também por uma igreja evangélica. Ainda não tinha também outra coisa interessante, não aparece na foto, ó. Aqui nesse meio ainda não existia o Hotel Fenícia. Não aparece aqui o prédio do Hotel Fenícia, né? Foi construído, é um prédio grande aí, então não, ele daria para ver, mas não nessa imagem aqui ele não tem. Aqui é a esquina da Batista. Aqui seria hoje onde é a Tanger, né? Também não tinha aquele prédio, foi construído depois de 75, 76, né? Segunda metade dos anos 70 aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Comenta, compartilha, se inscreva no canal aí, é bacana, né? Vocês estarem interagindo, né? A plataforma ela reconhece a interação de vocês, que vocês estão interessados no conteúdo, então passa a sugerir os vídeos para outras pessoas, e isso aí me ajuda também a ter um incentivo para compartilhar o meu conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.